Olá, muito boa noite. A Justiça acaba de atender pedido do Ministério Público e pede para que Roger Abdelmaci volte para a cadeia. Desde a semana passada, o ex-médico cumpre a pena em prisão domiciliar. 7 veículos se envolvem em acidente na Via Dutra após manifestantes interditarem a rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o grupo se negou a sair da estrada para facilitar o resgate das vítimas. De malas prontas, estudantes aproveitam as férias para fazer intercâmbio. Esse serviço cresce 20% nesta época. Vários ritmos musicais embalam o final de semana na região. A nossa agenda cultural está recheada de atrações para você aproveitar ao máximo. Sexta-feira, 30 de junho. O Band Cidade segunda edição começa agora. Boa noite para você. Muito boa noite. O Ministério Público de Taubaté acabou de conseguir hoje uma liminar da Justiça que determina a volta do ex-médico Roger Abdelmaci para a P2 de Tremembé. A nossa produção conversou agora com o promotor do caso, Dr. Marcelo Negrini, e ele confirmou que o ex-médico precisa retornar imediatamente para a cadeia, mas pode recorrer dessa decisão. Abdelmaci cumpria a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica desde a semana passada. Ele recebeu o benefício, que foi concedido pela juíza Sueli Zeraik de cumprir a pena em casa. Roger Abdelmaci estava preso desde 2014 e passou o último mês internado num hospital de Taubaté com problemas de saúde. O ex-médico foi condenado a 181 anos de prisão por estuprar 37 mulheres que eram pacientes dele. Essa é a notícia do dia, né, Janda? Acabou de sair essa informação e a gente, com exclusividade, passando aqui para vocês no Band Cidade. Olha, o engavetamento na Via Dutra deixou várias pessoas feridas e provocou um longo congestionamento esta manhã em Pindamonhangaba. O acidente foi logo após um bloqueio de manifestantes. Eles ignoraram a liminar da Justiça que proibia interdições na rodovia nesta sexta-feira devido à greve geral. Antes das 7 da manhã, o protesto já causava um grande congestionamento na Via Dutra, conforme essas imagens cedidas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba. Os manifestantes bloquearam os 2 sentidos da rodovia, mas o maior transtorno aconteceu no fim da imensa fila de carros, na altura do quilômetro 97. Um engavetamento envolveu 5 caminhões e 2 veículos de passeio na pista sentido Rio de Janeiro. As fotos mostram a gravidade do acidente. Um dos carros capotou e o outro ficou prensado entre 2 caminhões. 2 pessoas ficaram presas nas ferragens. Uma teve ferimentos graves e foi encaminhada para o Hospital Regional em Taubaté. Outras 5 vítimas sofreram ferimentos leves. O congestionamento no trecho chegou a 12 quilômetros. O trânsito estava livre, E depois que esse grupo de uns 40 pessoas ligados ao Sindicato dos Metalúrgicos, pararam ali no quilômetro 96, um local de aclive e declive, parou, interditou toda a pista e ocorreu que deu esse congestionamento. Logo em seguida, depois de uma meia hora, a gente ficou sabendo de um acidente grave logo à frente, que tinha até vítimas presas às ferragens. A interdição da Dutra nesta sexta-feira estava proibida por uma liminar que foi concedida pela Justiça à concessionária que administra a rodovia. A determinação previa uma multa de R$300 mil em caso de descumprimento. Ainda segundo o inspetor, logo após o acidente, ele mesmo foi até os manifestantes para pedir que liberassem a pista, mas não foi atendido. Eu fui lá, conversei com ele, pedi para ele abrir a pista, deixar o trânsito fluir, por ser questões do quê? Dos carros de socorro chegar ao local mais rápido, Porque é um acidente grave, tinha 2 vítimas presas às ferragens, e precisava ter um atendimento urgente ali. Ele não quis abrir, apenas abriu, tirou as motos do acostamento para a viatura nossa que estava ali, parada ali, sair
e mais nada. Ele esperou das 7h30 para poder liberar toda a pista. Os sindicalistas vão ser responsabilizados pelo acidente? Eu creio que sim, né? Sabendo que deu um acidente grave por culpa deles mesmos, porque se não tivesse a parada, a rodovia ali, o trânsito ia seguir normal e ia dar esse problema. Em São José dos Campos, as manifestações começaram ainda na madrugada. Por volta das 5 da manhã, trabalhadores e representantes de sindicatos fizeram uma passeata na Avenida dos Astronautas. Durante o protesto, um homem de 35 anos foi detido. No carro dele, a polícia militar apreendeu pneus e 1 galão de combustível que, segundo a PM, seriam usados para bloquear a avenida. Após o registro do boletim de ocorrência na delegacia, o homem foi liberado. Na porta das garagens de ônibus, a movimentação do Sindicato dos Condutores foi acompanhada de perto pela PM e a Guarda Municipal. Uma liminar da Justiça determinava que pelo menos 50% da frota circulasse nesta sexta-feira. Em frente à Expresso Maringá, sindicalistas teriam sido impedidos pela Guarda Civil de realizar uma assembleia e houve confusão. Na garagem da empresa Breda, manifestantes chegaram a atear fogo em pneus e também em um veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Em frente à CS Brasil, mais manifestações. Mas os protestos geraram apenas atraso na saída dos ônibus e o transporte coletivo funcionou normalmente na região. Os atos foram organizados por centrais sindicais e também são contra as reformas trabalhista, da Previdência e a lei da terceirização. A reforma trabalhista acaba com nossos direitos. A reforma da Previdência acaba com acesso à aposentadoria, com os benefícios sociais. E o que nós queremos é colocar para fora Michel Temer, essa quadrilha que está hoje em Brasília no Congresso Nacional, derrotar a reforma da Previdência, derrotar a reforma trabalhista e revogar a lei da terceirização. Ainda segundo o sindicato, durante a manhã, a produção foi paralisada em pelo menos 9 fábricas de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté. Na GM, faixas vermelhas foram colocadas nos portões e somente os serviços essenciais foram mantidos. Na Revap, os trabalhadores da refinaria também participaram da mobilização. No meio da manhã, as manifestações se concentraram na Praça Afonso Pena, no centro de São José dos Campos. As agências bancárias não funcionaram nesta sexta-feira na cidade. Num país democrático, todos têm direito de fazer manifestações desde que resultem em conquistas e melhorias para a maioria. Mas o que se viu hoje foi mais um exemplo de um movimento desarticulado, encabeçado por uma minoria. Impedir o direito de ir e vir das pessoas, descumprir uma determinação judicial e também uma autoridade policial são atitudes que estão bem longe de se tornar a mobilização legítima e democrática. Há 2 meses, na última greve geral, manifestantes também bloquearam a Dutra em São José dos Campos e foram atropelados por um motorista que se sentiu acuado e impedido de atravessar. No episódio de hoje, a redação da TV Bandivale procurou o Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba para gravar entrevista, mas nenhum representante quis falar. Apenas informaram que desconheciam a liminar da Justiça que impedia o bloqueio da pista. Depois do fracasso do movimento, que quase terminou novamente em tragédia na rodovia mais movimentada do país, prejudicando milhares de pessoas, alegar desconhecimento da ordem judicial é, no mínimo, uma atitude covarde e desrespeitosa e que não pode ficar impune. Merece a devida apuração das responsabilidades e medidas jurídicas cabíveis. Olha, a opinião dos moradores contribui bastante com os projetos propostos pelo poder público, né? Pois é, o caso do plano diretor de Taubaté. A prefeitura fez uma audiência hoje para discutir as mudanças no projeto que traça as áreas de expansão urbana. A gente vai ao vivo agora conversar com a Sandra Riva, que tem mais informações para a gente. Oi, Sandra, boa noite. Quais foram as novidades apresentadas hoje? Boa noite, Baldin, boa noite, Janda, e a todos que acompanham o Band Cidade segunda edição. Pois é, a audiência pública terminou agora há pouco e foi justamente para isso, para apresentar para a população essas alterações. População aí, foram pelo menos 13 apontamentos, mas para explicar melhor um pouquinho para a gente, eu vou conversar com a representante da prefeitura, que é a Débora Andrade, que é a diretora de planejamento. Ô, Débora, boa noite para você. Conta pra gente como é que foi. Foi para apresentar realmente para a população essas alterações e qual foi a mais polêmica, né? Que já são 13 itens que foram discutidos, né?
Boa noite a todos. Bem, essa foi a última audiência da Prefeitura. Nós fizemos todos os apontamentos que foram discutidos nas demais audiências anteriores, junto à Câmara e junto com a comunidade. No total foram 13 que nós levantamos. A mais assim que teve um positivo para o município foi da taxa de permeabilidade dos condomínios, dos empreendimentos. As pessoas elas poderão ter algumas ações sustentáveis para esses empreendimentos para melhorar a taxa de permeabilidade. Outro item muito importante foi o acréscimo mesmo de condomínios de lote, que foi um apontamento do cartório de registro de imóveis, né? Então a gente ajustou isso junto com a equipe técnica da Prefeitura, junto com as demais secretarias, e iremos regulamentar esse tipo de condomínio de lotes no município. Só lembrando que o plano diretor, ele é vigente durante 5 anos, mas esse, né, atual é de 2011, quer dizer, tem uma defasagem bastante grande, né? Isso. Agora a gente vai estar aprovando este ano. Realmente, a cidade cresce, né? A gente tem que pensar em instrumentos e ferramentas para um crescimento ordenado do município. Então, o plano diretor realmente aborda isso. São diretrizes para um crescimento ordenado e um planejamento ordenado da cidade. Débora, agora rapidinho, fala pra gente, qual que é o procedimento agora do plano diretor? Tem mais, pelo menos uma audiência, né, realizada na Câmara, explica pra gente. Bem, essa foi a última da Prefeitura, vai ter uma dia 6, está agendada para as 10 horas da manhã, onde vai ser a finalização realmente do plano diretor, que poderá ter alguns apontamentos da Câmara mesmo, vai ser ao final mesmo da proposta. Bom, Débora, obrigada pelas suas informações aqui pra gente. Só lembrando então que esse plano diretor é de 2011, vai ter então mais uma audiência, como ela mesma disse, e a expectativa é que o plano diretor aí seja aprovado nesse semestre, já que já está muito defasado já esse plano diretor atual aí da Prefeitura. Voltamos com vocês no estúdio. Ok, Sandra. Valeu. Obrigado pelas informações. A vacinação contra a gripe foi prorrogada em Taubaté até 7 de julho para os grupos de risco. Mais de 62 mil pessoas já foram vacinadas, mas gestantes continuam abaixo do esperado. Até agora tiveram 84% de cobertura. Olha, no próximo bloco aqui no Band Cidade, a gente vai falar sobre a Operação Inverno em Campos do Jordão. Mais de 300 homens vão reforçar o policiamento ali na Serra da Mantiqueira durante a alta temporada. E nada de férias, julho é o mês de intercâmbio. O número de estudantes que vão para fora do país, né, para estudar, cresce cerca de 20%. Hora certa para você, 7 horas e 2 minutos. Band Cidade volta já.